Olá, turma! Prontos para a nossa aula? Professor William Menezes de Matemática. Então, turma, hoje nós vamos trabalhar o quadrado da soma ou da diferença de dois termos. E essa aula é interessante porque nós já havíamos falado um pouquinho sobre o quadrado da soma, quadrado da diferença, sobre distribuição de valores, né? Fazer a distribuição de valores. E aqui nós vamos mesclar um pouquinho da geometria com a álgebra para tratar melhor esse assunto. Então, observe. Vamos recordar produtos notáveis, que é o que nós trabalhamos, né? Ali nós temos a mais b ao quadrado é igual a mais b vezes a mais b, que deu a mais b ao quadrado é igual a ao quadrado mais ab mais ba mais b ao quadrado. Então, a mais b ao quadrado é igual a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Observe na figura que se nós olharmos em verde, em rosa e em azul, nós temos a ao quadrado em verde mais ab vezes ABA em rosa, mais B ao quadrado. Então lembra da nossa facilidade em calcular, que é o quadrado do primeiro, o verde em A, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, em rosa, AB e BA, mais o quadrado do segundo, em azul, o B ao quadrado. Aí se dá a nossa prática em A mais B ao quadrado é igual a quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes mais o quadrado do segundo. Agora nós temos o quadrado da diferença entre a menos b ao quadrado. Então, a ao quadrado menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Assim com as raízes, observe, raiz quadrada de 2 mais 1 ao quadrado. Nós teremos raiz quadrada de 2 ao quadrado mais duas vezes a raiz quadrada vezes 1 mais 1 ao quadrado. Vai ser igual a 2 mais 2 raiz de 2 mais 1. Vai ser igual a 3 mais 2 raiz de 2. Observe, raiz quadrada de 2 menos 1 ao quadrado. Vai ser a raiz quadrada ao quadrado menos duas vezes a raiz quadrada de 2 vezes 1 mais 1 ao quadrado. É igual a 2 menos 2 raiz de 2 mais 1. É igual a 3 menos 2 raiz de 2. Logo, temos raiz quadrada mais 1 ao quadrado mais raiz quadrada menos 1 ao quadrado vai ser 3 mais raiz de 2 mais 3 menos raiz de 2, que é igual a 6. Ambas as raízes nós podemos cortar, então o resultado é igual a 6. Ok? Produto da soma pela diferença de dois termos. Um fator racionalizante, sabemos que raiz de 5 é um número irracional e que 3 mais raiz de 5 também é irracional, porque podemos multiplicar 5 a fim de obter um número racional não nulo. E 3 mais raiz de 5, como raiz de 5 ao quadrado é igual a 5, é fácil responder a primeira pergunta. Basta multiplicar raiz de 5 por raiz de 5, o resultado é igual a 5. Vamos para a expressão numérica. Nós temos 3 mais raiz de 5 vezes 3 mais raiz de 5. É igual a 3 mais raiz de 5 ao quadrado, que é igual a 3 ao quadrado, mais 2 vezes 3 vezes raiz de 5, mais a raiz de 5 ao quadrado. Então, nós temos 9 mais 6 raiz de 5 mais 5 é igual a 14 mais 6 raiz de 5. Nós aplicamos os números ao quadrado da soma, né? Como nós trabalhamos no exercício anterior, na explicação anterior de a mais b ao quadrado, nós fizemos 3 mais raiz de 5 ao quadrado. Então, nós temos que o resultado é igual a 14 mais 6 raiz de 5. É um número irracional. Assim, vamos procurar outra possibilidade. Recorde no oitavo ano que estudamos de a mais b vezes a menos b é igual a ao quadrado menos ab mais ab menos b ao quadrado. Logo, a mais b vezes a menos b é igual a ao quadrado menos b ao quadrado, conforme mostra no quadrinho.
Então vamos multiplicar a soma de 3 mais 5 pela diferença de 3 menos 5. Logo, teremos 3 mais raiz de 5 vezes 3 menos raiz de 5 é igual a 3 ao quadrado menos raiz de 5 ao quadrado, que é igual a 9 menos 5, que é igual a 4. Ok? Aqui nós temos uma outra explicação utilizando o número de 6 mais a raiz de 2 vezes 6 menos a raiz de 2. Observe que 6 foi elevado ao quadrado e menos a raiz de 2 elevado ao quadrado. Nós temos 36 menos 2, que é igual a 34. Sempre que aplicamos números para nossas expressões, fica um pouco mais fácil de visualizar. Observe no outro exemplo, 2 raiz de 3 menos 1 vezes 2 raiz de 3 mais 1 é igual a 2 raiz de 3 elevado ao quadrado menos 1 ao quadrado, que é igual a 4 vezes 3 menos 1, 12 menos 1, 11, ok? Racionalização de denominadores, uma divisão complicada. Olha o quadrinho. Qual desses valores é o mais aproximado de 4 sobre raiz de 2? 4 dividido por raiz de 2. Letra A, 2,80. B, 2,83. C, 2,86. Ou D, 2,89. Para responder a pergunta, precisa dividir 4 por raiz de 2. Como raiz de 2 é aproximadamente 1,4142, vejamos qual será o resultado fazendo a aproximação de raiz de 2 com uma das 3 casas decimais. 4 dividido para 1,4 vai ser aproximadamente 2,857. 4 dividido para 1,41 vai ser aproximadamente 2,837. 4 dividido para 1,414 vai ser aproximadamente 2,829, ok? Agora vamos para o próximo quadrinho, que nós vamos ter uma clareza maior nessa informação de como racionalizar esse número. Se multiplicarmos 4 dividido para a raiz de 2 por raiz de 2 dividido para a raiz de 2, obteremos uma fração de denominador racional. Veja, 4 dividido para a raiz de 2 é igual a 4 vezes a raiz de 2 dividido por raiz de 2 dividido para a raiz de 2. Ficou 4 raiz de 2 dividido por 2, porque raiz de 2 vezes a raiz de 2 é a raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Logo, 4 raiz de 2 dividido para 2 dá 2 raiz de 2. Se sabemos que a raiz de 2 é igual a 1,4142, então se multiplicarmos por 2, o resultado vai ser 2,8284. Assim concluímos que a resposta, de fato, é a letra B. Portanto, quando efetuarmos o cálculo com radicais em que há um radical em um denominador, fazemos a racionalização do denominador. Lembrando que temos que multiplicar em cima com a raiz e multiplicar embaixo também, para eliminarmos a raiz no denominador, ok? Observe a regrinha. Regra: para eliminar a raiz do denominador, temos que multiplicar por a raiz do denominador e no numerador. Exemplo, 2 dividido para a raiz de 3, logo, 2 vezes a raiz de 3, dividido para a raiz de 3 vezes a raiz de 3. Ficou 2 sobre raiz de 3, dividido para a raiz de 9. Resultado, 2 raiz de 3, raiz de 9 é igual a 3, então ficou 2 raiz de 3 sobre 3. Abaixo temos outro quadrinho. Exemplo, A, 2 dividido para a raiz de 5. Logo, teremos 2 vezes a raiz de 5 dividido para a raiz de 5 vezes raiz de 5. O resultado, 2 raiz de 5 dividido para a raiz de 25. Logo, ficou 2 raiz de 5 dividido para 5. Na letra B, 3 dividido para a raiz de 7, já colocamos o resultado direto. O resultado fica 3 raiz de 7 dividido para 7. Lembrando sempre que, se a raiz está no denominador, ela multiplica o numerador, então nós teremos o 3 vezes a raiz de 7, e o denominador, raiz de 7 vezes a raiz de 7, é raiz de 49, que é 7, o próprio radicando da raiz, ok?
Então, turma, assim concluímos a nossa aula. Até a próxima videoaula.